Olá a todos, vamos dar seguimento agora ao nosso curso introdutório ao eletromagnetismo. Nas aulas anteriores a gente entendeu como é que funciona a lei de Coulomb para calcular a, a força elétrica entre duas partículas, e a gente deu uma introdução à análise de planos, né, utilizando lá o vetor com direção radial. Isso foi uma análise bem introdutória. Nessa aula a gente vai realmente se aprofundar nesse estudo tanto no plano quanto no espaço da lei de Coulomb, questão de vetores e tal. Porque, né, no livro do Griffiths ele faz uma análise muito aplicada mesmo do eletromagnetismo nas três dimensões. O cálculo vetorial lá leva muito em consideração isso. Então, toda essa análise, para você entender toda essa análise, você tem que ter uma base boa do que a gente vai ver aqui nessa aula. Tudo bem? Então, espero que fique entendido como é que a gente pode aplicar a lei de Coulomb no plano e no espaço. Okay? Então, o conceito fundamental, o conceito-chave é o vetor posição. Não tem para onde correr. Vetor posição é uma forma muito interessante você identificar um ponto no espaço. Você vai ter um vetor partindo da origem e chegando no ponto. Tudo bem? A gente vai ver com detalhe aqui como é que funciona o vetor posição. Além de utilizar o vetor posição, a gente também tem como utilizar coordenada cartesiana. Facilita às vezes, mas geralmente dificulta. Então a gente vai realmente se ater ao vetor posição quando a gente estiver trabalhando nas três dimensões. Tudo bem? Então o vetor posição vai facilitar demais os nossos cálculos nas três dimensões, e também quando a gente tiver partículas em movimento. Isso aqui eu vou deixar mais para o final da aula para não confundir. Mas quando a gente tem partículas em movimento e quando a gente tiver cálculos em três dimensões, é melhor o vetor posição. Facilita muito. Então o vetor posição ele tem a extremidade na origem, ó, tem uma extremidade na origem, ele parte da origem e chega até o ponto. No plano, mesma coisa aqui nas três dimensões. No espaço, né? Ele parte da origem e chega ao ponto. Tudo bem? Então esse é o vetor posição, ele te dá uma forma de identificar um ponto utilizando um vetor que parte da origem. E veja só, tem um vetor que parte da origem e chega aqui. Se eu pegar o módulo desse vetor, eu vou ter o que? A distância entre a origem e o centro. Muito útil. A gente tem como utilizar a coordenada cartesiana, né? X e o Y. Ou tem como a gente utilizar o vetor posição. Dependendo do problema, é melhor utilizar um ou outro. E aqui nas três dimensões também. X, Y, Z, três dimensões cartesianas, ou o nosso vetor. Ok? Então, no plano é mais simples. A gente pode decompor o vetor nas suas componentes. A gente sabe que o vetor tem no plano, no caso, tem as componentes x e y. Aqui, ó, a gente tem a componente x e a componente y. Como é que a gente pode obter essas componentes? A gente pode utilizando aquela história lá de escalar um vetor unitário, um versor, né? Então a gente tem o versor i, o versor j, eles vão dar uma direção e um sentido. A gente pode utilizar esses versores multiplicando eles por um escalar. Então, se eu multiplicar por x0, eu vou ter x0 i, né? E y0 j. Então, eu vou ter aqui vetores escalados com o tamanho de x0 e tamanho de y0. Então, eu consigo operar aqui meus vetores utilizando o i e o j. Então facilita. Eu vou já mostrar uma imagem que fica mais simples de entender. Então eu posso ter aqui meu componente multiplicado pelo i, ou seja, o módulo vai ser igual a x, mas a direção vai ser dada por i. É claro, posso botar negativo aqui, o sentido vai ser contrário. Mesma coisa, componente y multiplicado por j, de forma que eu consiga desenhar meu vetor da forma que eu quiser no plano, com base em i e j. Ou eu posso chamar isso aqui de Rx e isso aqui de Ry. Também é uma forma de descrever o vetor. Ok? Então, como é que eu faço para sair disso e chegar nisso? Vocês podem estar se perguntando aí. A gente vai utilizar Pitágoras. Muito simples. Então, imagina aqui que eu tenho meu vetor. Ó. Tem aqui meu vetor. E perceba que o vetor ele sai aqui da origem, né? Chega aqui. E perceba também que aqui a gente tem um ponto, y0, que vai ser basicamente a altura. E a gente vai ter x0 aqui, que vai ser basicamente a largura aqui. Ok? Então veja que isso aqui dá um triângulo de altura y0 e de comprimento x0, né? E a hipotenusa aqui vai ser essa tampa, um módulo de E. Ok? Módulo de E. Então a gente pode, utilizando Pitágoras, chegar em qualquer um desses valores tendo outro. Então,
O que acontece? A gente geralmente vai ter no plano o módulo do vetor. A gente sabe calcular o módulo dos vetores, né? E a gente vai ter também isso aqui, que é o ângulo, a angulação desse vetor. Então a gente vai ter o módulo, geralmente, isso que serve para qualquer vetor, na verdade. Mas eu estou usando aqui o vetor posição porque é o princípio. Mas também serve para o vetor força. Eu posso ter, por exemplo, o módulo do vetor força, a inclinação desse vetor força, e eu posso descobrir aqui as componentes. Mas enfim, vamos ater aqui ao vetor posição. Tem o meu vetor força, meu vetor posição, aliás, R, e ele vai ter, eu vou ter o módulo dele e o ângulo, a angulação que ele faz com o eixo do x. Eu posso então descobrir x e y basicamente aplicando Pitágoras. Então eu tenho minha hipotenusa aqui, ó, hipotenusa, tenho o meu ângulo aqui, então eu tenho o cateto oposto aqui e o cateto adjacente aqui. Como é que eu faço para descobrir o seno? O seno vai ser o quê? Eu até já escrevi aqui, ó. O seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu quiser saber os catetos, eu posso só fazer uma multiplicação aqui, seno vezes hipotenusa. E o cateto oposto, o cateto adjacente vai ser cosseno vezes hipotenusa. Substituindo, eu tenho o que? Minha hipotenusa vai ser isso aqui, meu cateto oposto vai ser isso aqui, minha cateto adjacente vai ser isso aqui, e o seno e o cosseno vai ser desse ângulo. Então eu vou basicamente chegar nisso aqui, ok? Então eu tenho como encontrar o x a partir do módulo e a partir do cosseno do ângulo, e o y a partir do módulo e do seno do ângulo. Então dessa forma eu consigo decompor meu vetor, ok? Aí eu pego isso, substituo aqui, isso, substituo aqui, e eu vou chegar nessa forma. Então eu posso escrever meu vetor a partir do módulo do vetor e do ângulo. E é claro também dos versores unitários, de forma que eles dê direções às minhas componentes. Tudo bem? Então tá aqui meu vetor, que é as componentes J e I, né? Que a gente está usando aqui para dar direção. E se eu multiplicar essa componente aqui por um x0, eu vou ter a componente y. Opa. Se eu multiplicar isso aqui por um y0, perdão, eu vou ter a componente y. E se eu pegar isso aqui e multiplicar pelo meu componente x, eu vou ter a componente x. Então eu vou ter a componente x aqui. Então dessa forma, e é óbvio, se eu tenho um x aqui e um y aqui, eu tenho a soma deles, eu vou ter então um vetor partindo aqui do meio. Tudo bem? Pode até ver com o desenho aqui dos vetores, espelhamento dos vetores aqui, ó. De forma que a gente consiga ver que isso aqui é realmente a soma de r de y e r de x. Então o meu vetor posição no plano é basicamente isso, bem simples. Bem simples mesmo. E no plano é até interessante que vale para todo vetor. Então todo vetor que a gente vê, vocês podem fazer isso aqui. Pode fazer com o vetor força também. Já no espaço é um pouquinho mais complicado. Então você não vai ter mais só um ângulo, você vai ter 3. Então por isso que eu não acho legal utilizar decomposição. Então o que vai acontecer? A gente vai utilizar o vetor separação, que era para ser vetor separação, viu? A gente vai utilizar o vetor separação e trigonometria básica para a gente fazer as equações, ok? Então, utilizando o vetor posição na base canônica, que é escrevendo ele usando o i, o j e o k, a gente tem isso aqui. Então, o vetor r, que dá um ponto p, x, y, z, é o que? X de i, y vezes j e z vezes k, ou seja, se dando direção para as componentes. Bem, então, esse é o vetor no espaço, bem simples. Assim, né? Não vou mostrar nenhuma técnica agora de como é que a gente utiliza o vetor posição, a gente resolve ele, mas nas próximas slides a gente vai entender como é que a gente pode resolver utilizando ele. Bem, então, vetor posição no espaço dá a localização de um ponto com um vetor de 3 dimensões que parte da origem. Bem, e imagine que eu tenho aqui esse meu vetor, ó. Eu tenho aqui esse meu vetor, e eu queira descobrir qual é a direção desse meu vetor. Porque eu tenho esse vetorzão grande aqui e ele tem uma direção, tem um sentido, só que ele tem um módulo. E eu quero eliminar esse módulo e deixar ele unitário, né? E deixar só a direção e o sentido. O que eu posso fazer? Posso tirar o versor posição. Então o versor posição, ele é um vetor unitário que aponta na direção do vetor posição. Então tá aqui meu vetor posição e tá aqui o versor posição. Mesma direção, mesmo sentido, só que módulo é 1. O que eu faço? Para calcular qualquer versor, é o vetor sobre o módulo do vetor. Tudo bem? Então eu vou ter essa equação para 2 dimensões, sendo esse aqui o
meu vetor, né? Meu vetor posição. E para 3 dimensões da mesma forma. Tá aqui o versor. Então o versor basicamente ele aponta na direção do nosso vetor. De novo, isso aqui vale para qualquer vetor, vale para o vetor força e também vale para o vetor separação que a gente vai já ver. Então o vetor separação é uma técnica muito poderosa que ela, junto com o vetor posição, ela vai ajudar a gente a resolver as questões lá do Griffiths. Bem, então, veja só, eu tenho um vetor, eu tenho um vetor partindo da origem, né, que chega no P1. Então esse é o vetor posição R1. Eu tenho um vetor partindo da posição que chega em P2, é o vetor R2, é o vetor posição do ponto 2. Então tem dois vetores posições, P1 e P2. Agora imagina, eu quero descobrir a distância de P1 para P2. O que eu posso fazer? Eu posso traçar um vetor partindo de P1 e chegando em P2 e tirando um módulo desse meu vetor. Tirando esse módulo, eu vou ter a distância entre as partículas, entre os pontos. Tudo bem? Então, o vetor separação, ele é basicamente isso. Ele é um vetor que parte de um ponto e chega em outro. Eu não tenho mais um vetor partindo da origem. Eu vou ter um vetor partindo de um ponto e chegando no outro. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho nesse ponto aqui, eu tenho uma carga. Eu tenho uma carga aqui e eu tenho uma carga aqui. Ok? Então, perceba que a gente vai ter uma linha ligando essas cargas, né? Essa linha vai ser uma reta com direção radial, passando pelo raio. E perceba que o meu vetor está exatamente em cima dessa linha. Então esse vetor ele também é radial. Ele tem direção radial que sai de uma linha, sai de uma carga e vai para outra carga. Tudo bem? Então perceba que eu posso muito bem pegar esse meu vetor posição, esse meu vetor separação, meu vetor separação. E se eu tirar o versor dele, o versor aqui, digamos o versor U, eu vou obter um vetor com direção radial, mesma direção, mesmo sentido que esse vetor posição, que esse vetor separação, só que com módulo 1. Então, a partir do vetor separação, que separa duas cargas, eu posso obter um vetor com direção radial que eu posso utilizar na lei de Coulomb. Porque veja só, a lei de Coulomb, por exemplo, vamos dizer aqui que a partícula P1, a partícula Q1, aliás, vamos estar aqui, a partícula Q1 nesse ponto, induz em Q2 uma força de repulsão. Então, Q1 induz em Q2 uma força de repulsão. Só que eu estou em 3 dimensões. Qual é o meu versor radial? Qual é meu vetor com direção radial? Eu não sei. Eu tenho que calcular ele, né? E a forma de calcular é o quê? Q1 exerce em Q2 uma força. Eu tenho um vetor saindo de Q1 para Q2. Esse vetor tem direção radial. E o sentido, exatamente o sentido da força, né? Q1 implica em Q2 uma força. Então R2 é exatamente o sentido dessa força. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente obter o vetor unitário de R12, que é o R de chapéu, que vai me dar a direção radial. Isso é muito, muito interessante, porque uma coisa leva a outra. O vetor posição facilita, leva o vetor separação que facilita a obtenção do vetor radial. Então tudo se conclui, tudo fica muito interessante. Só que como é que eu faço para pelo menos calcular o vetor separação, que eu não expliquei ainda? Olha, veja só que eu tenho um vetor posição que ele está mais adiantado aqui, ó. Vetor posição bem mais adiantado e um vetor posição mais para trás. Se eu pegar esse vetor posição aqui e subtrair desse, eu vou ter um vetor que parte daqui para cá. Tudo bem? Então eu posso calcular meu vetor separação pela vetor posição de P2 menos o vetor posição de P1. Tudo bem? Então eu posso calcular o vetor separação subtraindo basicamente os vetores posições. E dependendo de como eu subtrair, eu vou ter um sentido diferente. Tudo bem? Então, calcular o vetor separação pela subtração dos vetores posição. Então isso é um conceito-chave. Calcular o vetor separação a partir da subtração dos vetores posição. A partir dos vetores posição eu tenho o vetor separação, e a partir do vetor separação eu tenho um vetor que dita a direção da força, né? Um vetor radial, ok? Então, lembrem disso aqui, isso aqui a gente vai usar bastante. Okay? Então o vetor separação é um conceito um pouquinho mais avançado, só que é bem legal de entender também. E a lei de Coulomb. A gente vai utilizar a lei de Coulomb não no plano, mas a gente vai utilizar no espaço. E no plano segue, a gente vai ver depois aí como é que a gente pode fazer também, né? A gente inclusive viu na aula passada. Então, eu vou ter uma carga QI
ter várias cargas QI, né? Eu vou ter uma carga QI aqui, uma carga QI aqui, várias cargas QI. E cada carga vai ter um vetor posição. Então a carga QI vai ter um vetor posição RI, e vai ter um XI, que é para ter I, YI e um ZI. Bem, então a gente vai ter para cada carga você vai ter um vetor posição. Para cada carga você tem um vetor posição. E para cada par de cargas eu vou ter um vetor separação. Ok? Então se eu tivesse, por exemplo, aqui, eu tenho aqui duas cargas. Só que digamos que eu boto mais um aqui. Cara, aqui tá horrível esse vetor, mas enfim. Aí eu vou ter dois vetores de separação, três vetores de separação na verdade. Um vetor de separação daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Três vetores de separação. Tudo bem? Então, eu vou ter... Vamos se ater a esse exemplo aqui que já tá mais fácil, já tá até desenhado. Eu tenho Q1 e Q2. Então eu tenho um vetor posição de Q1, vetor posição de Q2. Posso obter o vetor separação, R12, né? R12 igual a R2 menos R1. Isso que vai me dar o vetor separação. E eu posso obter o vetor R, versor, que é a direção, né? Obtendo o versor de R12. Então tudo se junta numa resolução mais interessante. Tudo bem? E essa vai ser a forma da lei de Coulomb no espaço. Eu vou ter a constante eletrostática, eu vou ter o módulo, o produto das cargas, eu vou ter o módulo do vetor separação. O módulo do vetor separação ele me dá o que? Me dá a distância entre as partículas. Aqui eu tenho a distância entre as partículas, se eu tirar o módulo aqui, vezes meu vetor radial que direciona a força. Então veja como tudo aí tudo se completa. Tudo bem? E o princípio da superposição ele continua válido. Okay? No espaço do plano ele continua válido. Porque a força sempre é radial. Então eu vou ter sempre uma força radial aqui. Sempre vou ter uma linha radial que liga as partículas. Ó. Essa aqui também tem uma força radial, uma linha radial que liga as partículas. Aqui, ó. Vai ter uma linha radial. Eu sempre vou conseguir calcular o vetor separação a partir das posições. Ó. Separação. Eu vou ter como calcular também o R versor. Eu posso calcular então, a partir dessas coisas, eu posso calcular a força usando a lei de Coulomb e tudo funciona. E depois eu só pego o somatório das forças, por exemplo, que atua em Q2, pego o somatório e tá aí, tiro o módulo, posso também tirar o módulo, né, no final para saber qual é a intensidade da força resultante, e tá aí. A lei de Coulomb continua valendo no espaço e o princípio da superposição também vale no espaço. Tudo bem? Então eu vou ter que a força total sobre uma partícula K, digamos, por exemplo, Q2, vai ser a soma de todas as forças que atuam sobre aquela partícula. Mesma coisa. Ok? Então o que a gente viu lá na aula da lei de Coulomb? A gente viu que tem um vetor que direciona a força, que é o vetor com direção radial, e a gente viu que às vezes ele é óbvio. A gente até viu alguns exemplos, como por exemplo, a gente viu um exemplo que tinha essa Q3, essa Q1 e essa Q2. Q1 exercia uma força Q2, Q2 exercia uma força Q1, né? Essa força tinha direção I, exatamente aqui em cima. Já Q3 exercia uma força Q1 e Q1 exercia uma força Q3, essa força tinha direção J. Se Q1 exercia a força Q2 era desse sentido para cá, então era I. Se Q2 exercia a força em Q1 era desse sentido para cá, era menos I e por aí vai. Dificilmente a força vai... esse vetor na direção radial vai ser óbvio. Como nesse caso aqui, por exemplo, que a gente tem Q4, né? Tá bem aqui no meio, então nem é só J nem é só I, é uma combinação. É uma combinação de I e de J. E a gente tem que descobrir esse vetor radial para que a gente possa calcular a força, né? Para que a força tenha uma direção radial, direção certa, tem que ser um vetor. Eu não posso colocar só R, porque o quê? As forças aqui elas estão guiadas por I e por J. Então eu tenho que utilizar I e J aqui na composição do meu vetor R. Tudo bem? Então a direção de F14, ó, F14, vai ser basicamente uma composição de I e de J. Eu vou ter que achar esse alfa e esse beta que satisfaça esse sistema aqui, tudo bem? Então, no plano, pelo menos no plano, é mais fácil a gente descobrir, no espaço também, isso aqui vale para os dois, mas é mais fácil primeiro você descobrir o módulo e depois você descobrir a direção.
que vai mudar? Vai mudar a forma como você descobre a direção, no plano e no espaço. Tudo bem? Então, primeiro, isso aqui é geral. Você vai descobrir o módulo da força. Isso aqui vale para os dois. E quando você vai estar no plano, você vai descobrir a direção de uma forma. E no espaço, você vai descobrir a direção de outra forma. Que eu vou explicar aqui as formas. Tudo bem? Mas o objetivo é o quê? Descobrir essa direção. Você já vai ter essa força aqui com certeza. Você já vai ter o módulo dessa força. Tudo bem? Então, só queria realmente atentar vocês que, por exemplo, nem sempre vai ser só J, nem sempre vai ser só I. Geralmente vai ser I, J e K. Vai ser uma combinação dos vetores da base canônica. Tudo bem? Então vamos falar aqui do vetor da direção radial no plano. Então a forma mais simples de encontrar no plano é primeiro você encontrar no módulo, né, da força, isso que eu já falei, e decompor o vetor força. Então aqui é uma coisa que a gente só vai conseguir fazer no plano com perfeição. No espaço é bem mais complicado, mas no plano é bem simples. A gente utiliza aquele teorema de Pitágoras que eu mostrei para vocês. A gente vai decompor o vetor força, a gente vai somar as componentes, ok? Aí a gente vai ter o vetor radial, né? O vetor na direção radial. E é só depois a gente já aplicar o módulo, né? Aplicar o módulo e descobrir os vetores componentes. Então vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho Q1 e Q4, que é aquele mesmo caso. Eu já tirei aqui as partículas que tinha aqui, porque pelo princípio da superposição a gente pode ignorar todas as outras partículas e calcular só a interação entre duas partículas. Não foi isso que a gente aprendeu? Pois é, a gente vai calcular a interação de Q1 e Q4, ignorando Q2 e Q3. Então vamos lá. Entre Q1 e Q4 tem uma distância R, beleza? Isso que a gente sabe. Isso no plano, né? A gente tem essa distância. No espaço a gente vai ter que um vetor separação, né? Aqui a gente não tem vetor posição, a gente vai falar só realmente dessa distância aqui. Enfim. Tem formas da gente calcular isso, né? Mas aqui vamos dizer que já foi dada a distância. E a gente tem um vetor força que puxa Q1 para Q4. Então Q4 Q4 exerce em Q1 uma força de atração. Tem essa força aqui. Então essa força tem um componente X, ó. Pode ver que tem um componente X para cá e o componente Y para cá. E ela vai ter a hipotenusa aqui. Então dessa forma a gente pode aplicar Pitágoras aqui e achar as componentes. Então eu vou ter que como decompor minha força em Fx e Fy, que foi o que eu fiz aqui. Okay. E a componente Fx vai ser o módulo de F vezes o cosseno do ângulo vezes I, que é esse ângulo, esse vetor que vai dirigir a força, né? Esse versor. Já esse Y não é mais no X, é no Y, então ele vai ser pelo J, ok? Ó, pelo J. E vai ser pelo seno. Então o módulo do vetor força vezes o seno do ângulo vezes J. Beleza? Então é no Y, que é no X e que é no Y. Ok? Opa. Então tá aqui. Dessa forma a gente consegue decompor o vetor. Aí depois a gente só soma e pronto. Tá aqui nosso vetor força. Dessa forma a gente já meio que já... Como é que eu posso dizer? Coloca o vetor radial, o vetor com direção radial dentro da força. Porque o que? A gente está utilizando aqui o módulo, beleza? O módulo está aqui. Eu não sei qual é a direção radial aqui. Mas eu sei qual é a direção radial aqui, que é I, e eu sei a direção radial aqui, que é J. Então eu calculo em I, calculo em J, depois eu somo. E aqui eu vou ter o meu vetor na direção radial já embutido aqui dentro, tudo bem? Então no módulo no plano é mais simples. Como é que a gente calcula? Porque quando eu somar esse com esse, eu vou ter esse. Se eu por algum caso pegar esse aqui e tirar o versor, eu vou ter um mesmo vetor unitário nessa mesma direção e nesse mesmo sentido, tudo bem? E por favor, tentem se atentar a isso, não confundam o módulo da força, que é o comprimento desse vetor aqui, com a distância entre Q1 e Q4. A distância entre Q1 e Q4 seria dada pelo módulo do vetor separação. O módulo do vetor força é só a intensidade como isso aqui é puxado para cá. Tudo bem? Agora, no meio tridimensional, aí é outros 500, é bem mais complexo. Então, no tridimensional é melhor utilizar a vetor exposição. Eu até tentei colocar aqui
decomposição, mas eu achei muito complexo e sem aplicação basicamente nenhuma, então deixei só o vetor posição até para simplificar também. Então, a gente vai fazer algumas manipulações algébricas aqui a partir disso aqui, que é aquela lei de Coulomb no espaço que a gente encontrou. A gente vai fazer manipulações algébricas e também utilizando o vetor posição. Ok? Então vamos lá. Então tá aqui nosso sistema, né? duas partículas. Tem vetor de posição, o vetor de separação, a força e o vetor da direção radial. Então vamos lá. Esse aqui a gente já até viu na aula de lei de Coulomb. Que um vetor força nesse caso, ele pode ser descrito a partir de um vetor unitário, que descreve a direção da força, então deu sentido, né? E pelo módulo da força. Então se a gente tem um vetor força, tipo F, eu posso obter esse mesmo vetor aqui, utilizando o módulo de F e utilizando também o R, que o R vai ditar a direção da força. Então se eu pegar o módulo e multiplicar pela direção e pelo sentido, eu vou ter um vetor. A gente viu isso na aula de lei de Coulomb. Então daqui a lei de Coulomb no espaço, forças eletrostáticas vezes o produto das cargas sobre o módulo do vetor separação ao quadrado vezes R ao quadrado, o vetor na direção radial R chapéu. Se eu tirar o módulo disso, eu vou ter isso aqui. Então perceba que o módulo ele é basicamente o vetor, só que sem o R. Então eu posso pegar o módulo, multiplicar por R e eu vou ter o vetor. Então essa é a primeira manipulação que a gente fez na aula de lei de Coulomb, eu só quis revisar aqui com vocês. Posso escrever o vetor, a partir do vetor unitário, que descreve a direção, e o módulo da força, que vai descrever realmente a intensidade da força, o comprimento do vetor. Agora veja só, o vetor separação também pode ser feito a mesma coisa. Eu posso escrever o vetor separação a partir do comprimento do vetor separação e um vetor que dita a direção daquele vetor separação, a mesma coisa. Se eu tenho a distância entre essas duas, se eu sei a distância, né, entre essas duas partículas e eu sei a direção e o sentido, eu posso muito bem, a partir dessas duas informações, traçar esse vetor separação. Posso traçar o vetor separação a partir da direção e realmente da distância entre elas, que é o módulo. Se eu fizer uma manipulaçãozinha, eu pego esse módulo e passo dividindo, eu vou ter isso aqui. Que é o que? O versor vai ser o vetor sobre o módulo do vetor. E a gente já viu como é que fazia isso lá, traçando o versor posição. Perceba que eu tenho R aqui, ó. Eu tenho o valor de R aqui. E aqui eu tenho o que? Eu tenho o módulo de F vezes R. Então eu posso pegar aquele R e substituir ali. Então substituindo R em F, eu tenho o que? Que a força vai ser o que? Vai ser o módulo da força sobre vezes o vetor separação sobre o módulo do vetor separação. E isso aqui é o que? É o nosso vetor R, que dita a direção da força. Tudo bem. Então tá aqui, mesma coisa. Isso aqui é isso aqui. Ok. Mesma coisa, só substituições, manipulação algébrica. Então o vetor separação pode ser escrito como uma diferença, né? Então eu posso só substituir aqui. Então essa aqui, que você pode ter, tá vendo, tá em amarelo, é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a força eletrostática ou elétrica nas três dimensões. A gente primeiro calcula o módulo, mesma coisa de antes, só que agora a gente vai mudar a forma como a gente calcula o vetor na direção radial. Vai ser a diferença das posições sobre o módulo da diferença. Ok? Então dessa forma a gente vai conseguir calcular o vetor na direção radial e o nosso módulo. Né? O módulo a gente tem como calcular utilizando esse módulo aqui, tudo bem? Então, em resumo, esse método é um pouquinho mais complexo do que o de duas dimensões, só que eu acho bem relativamente simples. Você não precisa pensar muito para fazer. Aquele lá você tem que ter um certo raciocínio. Eu acho bem simples esse método, apesar de ser um pouquinho longo de você fazer. Então, eu fiz aqui um passo a passo simples. Você vai obter o vetor separação a partir das posições. Então, tá aqui o vetor posição dos dois. Obter o vetor separação a partir da subtração desse por esse. Show. Você vai obter a distância entre os pontos, né? Por meio do módulo do vetor. Você vai tirar o módulo do vetor e obter a distância entre os pontos ou entre as cargas. Você vai calcular o módulo do vetor força. Então, você vai pegar o módulo do vetor força. E você vai pegar esses valores e aplicar nessa fórmula. Você vai aplicar o módulo do vetor força, o vetor
separação e o módulo do vetor separação que a gente calculou. Isso aqui. Aplicando aqui, a gente vai ter a fórmula da lei de Coulomb. Você vai ter como calcular a força elétrica, né, em 3 dimensões. E isso é muito interessante porque são métodos que os cursos de ensino superior já espero que você saiba, por isso que eu trouxe aqui pra gente ter uma ideia de como é que a gente poderia fazer. Então, você pode ver que tipo, parece complicado, mas quando você olha são métodos relativamente simples. Então tá aqui um exemplo da lei de Coulomb, é um exemplo bem simples mesmo. Então vamos ver aqui, tem duas cargas fixas, Q1 e Q2. Ele já dá as posições dela, que são dadas por esses vetores posição aqui, R1 e R2, e ele quer que a gente calcule a força eletrostática entre Q1 e Q2. Então já fiz o favor de tracejar essa linha que liga as duas partículas. Eu vou ter que a carga de Q1 é isso, a carga de Q2 é isso. E eu vou ter aqui os vetores separados, os vetores de posição, que é R1 e R2. Primeira coisa, é o que? A gente pode tracejar aqui esses vetores. A gente tem 3 vetores para tracejar. A gente tem o vetor separação, então os vetores força, e também a gente pode tracejar também o R versor. Então a gente vai ter um vetor separação daqui para cá, R1, 2. Os vetores força quais são? Q1 e Q2 tem sinal diferente, então é força, é atração. A gente vai ter atração aqui, ó. Atração. Aqui é F1, 2 e aqui é F2, 1. A gente vai ter força de atração e o vetor separação. Para a gente calcular a força, a gente vai ter que calcular o módulo da força, né? A gente vai ter que saber o módulo disso aqui. E a gente vai saber tudo isso aqui. Então vamos passar aqui para a resolução. Então, a gente vai primeiro achar o módulo da força, como eu falei. Primeiro achar a direção da força, perdão. A direção da força, ela é dada pelo R versor. Só que a gente, para calcular R versor, a gente tem que ter calculado o vetor separação. O vetor separação é basicamente pegar R2 e subtrair de R1. Tá aqui. Tirar aqui. Então o vetor separação, ele vai ser o vetor posição do R2 menos do R1. Fazendo a subtração, eu vou chegar nesse valor aqui. Esse aqui é o meu vetor separação. Fazendo o módulo, a distância, a gente vê que a distância é de 7 metros entre esse e esse. Tudo bem? Então, tirando o versor do meu vetor separação, eu vou ter o versor, que é esse aqui. É um vetor com mesma direção, mesmo sentido, só que em módulo unitário. Tá aqui. Então esse é meu versor. Então se você calcular o módulo dele, você vai ver que o módulo é 2. É 1, aliás. Tudo bem? Tá aqui, a gente achou a direção da força. Tá aqui a direção da força e aqui o vetor separação. E aqui a distância entre Q1 e Q2. Agora a gente vai achar o módulo da força. Então, a força 1, 2, 1, né, que é a força que 1 exerce em 2, na direção R, ok? Tudo ok até agora. Então eu vou pegar aqui o módulo da força, aplicando aqui o módulo, aplicando aqui a Q1, Q2 e o módulo do vetor separação ao quadrado, que é 7 ao quadrado. Calculando, eu chego em 9,45 vezes 10 a menos 13 newtons. O que acontece? Aqui eu vou ter o módulo da força. E ali, anteriormente, eu tinha achado o quê? O vetor com direção radial. O que eu faço? Eu tenho aquela minha formulazinha que é o quê? A força vai ser igual que o módulo da força vezes o vetor que diz a direção e o sentido. A força é igual ao módulo da força vezes o vetor que diz a direção e o sentido, que é o R, né? Então só vou multiplicar. Isso aqui eu obtive no slide passado, esse aqui eu obtive agora. Multiplico, vou pegar a minha força, meu módulo da minha força, e direcionar ela pelo vetor R. Então, fazendo as multiplicações, eu vou chegar no F21, que é a força que 1 exprime 2. E se eu quiser, por algum acaso, tirar a F12, que é a força que 2 exprime 1, é só eu pegar esse valor aqui e subtrair, e negar, né? Essa aqui. F21 é igual a F12. Por quê? Porque as forças elas são em sentido contrário. Então, se essa tá pra cá, essa tá pra cá. Então, por isso que eu subtraí aqui. Por isso que eu multipliquei por menos 1. Tudo bem? Então, tá aqui as nossas forças. Então, tudo de força que a gente quer saber já está aqui. O módulo, a F21 e a F12. Então, isso aqui é o nosso vetor força. Nosso vetor força a partir do vetor posição separação. Vocês podem ver que é meio comprido. Não vou dizer que não é, mas é fácil. É fácil, porque
Só precisa ter uma calculadora em mãos, o processo já é todo dito. É uma receita de bolo mesmo. Bem, então se tiver alguma dúvida quanto a essa lei de Coulomb, pode mandar no comentário. Pode mandar nos comentários aí dos vídeos, tudo bem? Então vamos entrar aqui num aspecto um pouquinho mais avançado, essa parte que é mais do cálculo vetorial mesmo, só que eu acho interessante trazer aqui, porque casa bem com o que a gente já conversou. Então, a função vetorial, você já deve ter visto em cálculo isso. Então, como eu falei no começo dessa aula, a gente utiliza o vetor posição, porque ele facilita quando a gente tem partículas em movimento. Então, se tiver partículas em movimento, e terá, a gente vai ter que trabalhar com o vetor posição. E a função vetorial ela vai ajudar nesse quesito, porque a função vetorial ela vai descrever uma curva no espaço. Descrever uma curva no espaço. Então, R de t, ó, tá escrito aqui em cima, R de t vai escrever uma curva no espaço à medida que eu vario t. Então, se eu pego, por exemplo, t de 0 até algum valor específico, tipo 3, então eu vou 0, 3, né? Então, de t igual a 0 até t igual a 3, essa minha função vetorial vai me descrever uma curva no espaço. Bem? E é claro, t está no domínio, tá na imagem, né? E o domínio é uma curva no nosso espaço tridimensional. Só que, veja só, para cada instante t, eu vou ter um ponto pi. Bem? E para cada ponto pi, eu vou ter um vetor posição ri. Olha só. Então, veja só, a minha função vetorial, ela vai descrever uma curva, né? E essa curva é legal porque ela pode descrever a trajetória de uma partícula, né? Essa curva pode definir a trajetória de uma partícula no espaço. Então tá aqui minha curva, ó, e vamos dizer que eu tenho uma partícula Q1 aqui no ponto P0, ou seja, aqui no início da curva. A minha partícula vai andar para cá até aqui, vai chegar aqui no ponto final, no ponto Pn, né? Então para cada ponto que ela fica, ó, perceba que são pontos, de um ponto para o outro é infinitesimal, então não adianta a gente desenhar todos os vetores de posição, mas para cada ponto que ela tiver, né, vai ter um vetor posição e ele vai andando até chegar aqui. Tudo bem? Então a função vetorial ela basicamente tem uma função vetorial, ela vai mapear pontos no espaço e para cada ponto a gente também tem um vetor posição, ok? E a função vetorial é interessante porque a gente vai ter como descrever diversas formas de curva utilizando ela. Então, eu vou ter aqui uma função vetorial que é variada em t, né? Onde t varia de a a b, onde a vai descrever o ponto inicial e b descreve o ponto final. Tudo bem? A função vetorial é bem interessante. E veja só, eu posso calcular várias coisas baseadas nessa trajetória que a partícula percorre. Uma dessas coisas que eu gostaria de descobrir a partir dessa trajetória é a direção do movimento da carga, ou seja, como ela se movimenta, né? Como é que ela se desloca nessa curva. Então, se eu, por algum acaso, derivar essa função vetorial, a função vetorial é uma curva, né? Então, a função vetorial RT' vai ser um vetor tangente à curva, num ponto I. Então, eu vou ter vetores tangentes aqui, ó. Opa! Vou ter vetores tangentes à curva. Bem, então, em qualquer ponto I, eu vou ter vetores tangentes. E se por uma acaso eu querer também o versor, né, de t, eu posso obter também. O versor de t vai indicar a direção da partícula, vai indicar só a direção. Ele tem um módulo, então a gente não pode obter. O módulo dele é 1, então a gente não pode obter, por exemplo, muita informação. Ele só indica realmente a direção. Mas é o que a gente já quer aqui. Se a gente quiser a direção do movimento da carga, a gente pode obter o versor do R de t. E fiquem com isso em mente. A gente, para obter a direção do movimento da partícula nessa curva, a gente obtém o versor da derivada da função vetorial. Aí agora, olha isso. Tá aqui, né? O formato da derivada da função vetorial. Agora olha isso aqui. Lembra de integral de linha lá do cálculo 3 ou cálculo 2, dependendo do que você fez. Então, o integral de linha vai utilizar esse princípio de deslocamento de uma partícula em uma curva. Então, o que a integral de linha me diz? A integral de linha, utilizando campos vetoriais, né? Isso aqui, ó, coisa linda. Ela vai me ajudar a calcular o trabalho que um campo de força F,
exerce uma partícula em movimento. Numa partícula em movimento, no caso vai ser uma carga, né? Mas imagina que eu tenho uma curva aqui, curva fechada, né? Tanto faz. E eu tenho uma partícula girando aqui, tá? Partícula. E aqui eu tenho, atuando sobre aqui, eu vou ter uma força que a gente chama de força gravitacional. Aqui no caso de uma partícula que não seja uma carga. Então, a partícula gravitacional. Então tem alguma coisa que está fazendo essa partícula andar aqui, né? Só que eu quero calcular o trabalho que o campo vetorial, aqui no caso o campo gravitacional, exerce nessa partícula que já está em movimento. Então não é que o campo vetorial vai mover a partícula, não. A partícula está em movimento. É a força que o campo vetorial vai exercer na partícula que está em movimento. Tudo bem? Então é coisas diferentes. A gente utiliza muito isso para calcular algumas coisas do magnetismo. Ok? Então, perceba aqui, ó. Eu tenho minha partícula que ela vai mover daqui para cá, né? E eu tenho um campo vetorial que ele está se aplicando nessa partícula que está em movimento nessa curva. Eu tenho um campo vetorial que atua nela, ok? E eu tenho alguma coisa que faz essa partícula andar, tudo bem. Agora veja só, se eu pegar aquele deslocamento, né? Se eu pegar aquele meu vetor tangente, né? Então vetor tangente aqui, e eu pego ele e eu multiplico ele por um instante de tempo muito pequeno. Se eu pego aquele meu, dizer que é V', e eu pego ele e multiplico por um dt, ou seja, por um tempo muito pequeno, eu vou ter um vetor tangente muito pequeno. Então eu vou ter basicamente um deslocamento muito pequeno. Porque veja só, ali a gente tinha um vetor tangente bem aqui, ó. Esse aqui não pode dizer muito bem de que moveu, né? Esse aqui é basicamente uma aproximação dessa reta aqui. Só que veja, se eu multiplicar isso aqui por um valor muito pequeno, a aproximação vai ficar bem perto. Então eu vou ter esse vetorzinho bem pequenininho aqui, ó. Então, para cada instante de tempo, eu vou ter um vetor tangente escalado por um tempo pequeno. Então, para cada instante de tempo t, eu vou ter um vetor tangente escalado por um tempo pequeno. Ou seja, é o deslocamento que está acontecendo naquele t. Então, em espaços infinitesimais, eu vou ter deslocamentos aqui. E eu vou ter esses vetores que a gente vai chamar de dl, que é basicamente o deslocamento que está acontecendo aqui. Vão vetores que tem módulo, direção, sentido, muito pequeno, mas tem. Então, tudo bem? Então, a gente consegue aproximar o deslocamento da carga em um instante de tempo muito pequeno, dt. Tudo bem? Então, tá aqui a integral de linha, ela me dá um trabalho, e a integral de linha de A até B, né? Onde a gente vai ter aqui uma função vetorial e um campo vetorial atuando sobre uma partícula que tem essa trajetória aqui, multiplicado pelo quê? Os vetores tangentes em t vezes dt, ok? Ou seja, você vai pegar aqui o vetor tangente, escalar ele por um tempo muito pequeno, e ele vai ter uma boa aproximação daquele deslocamento. Aí a gente pode fazer algumas modificações. Eu vou ter o quê? Opa, perdi aqui o cursor. Pronto, eu vou ter aqui r de t, linha, vezes dt, que é basicamente isso aqui. Então eu posso cortar isso aqui, eu vou ter o quê? dr, que a gente chama de dl, que é o que? O vetor de deslocamento. dl é o vetor de deslocamento. Vai ser dx sobre dy dz. Isso aqui é uma coisinha mais avançada de cálculo, mas eu só queria chegar nessa fórmula, que é o trabalho é igual a integral de A até B do campo de força que atua nessa partícula vezes dl, ou seja, atuação por deslocamento mínimo. Então, qual é a atuação nesse deslocamento mínimo? Por deslocamento mínimo, tudo bem? O mínimo deslocamento é uma aproximaçãozinha. E isso integrado, ou seja, é uma soma infinita. Então, é uma soma bem precisa. Ok? Então, isso aqui foi um dos conceitos. Vocês podem estar perguntando por que eu coloquei uma coisa de cálculo vetorial tão avançada aqui nessa aula mais simples. Porque a gente está falando de vetores, vetor posição, essas coisas. E para cada ponta aqui dessa curva, a gente vai ter um vetor posição. A gente vai utilizar esse vetor posição R para calcular o deslocamento da minha carga. E isso é importantíssimo. Então, é um conceito um pouquinho mais avançado, mas eu espero que tenha ficado entendido. A gente vai ver. Esses são conceitos que são vistos mais tarde. Só queria trazer uma abordagem inicial. Eu espero que tenha ficado entendido os conceitos. E um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.